Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje é aniversário da Simone de Beauvoir, uma das feministas mais importantes, uma das mais proeminentes e com certeza uma das mais polêmicas. Então a gente tá aqui para falar um pouquinho dela, aproveitar que hoje é aniversário dela. A gente fala um pouquinho sobre a vida da Simone de Beauvoir, sobre o que ela fez, sobre quais foram as suas principais ideias, sobre alguns aspectos da vida dela que são tanto conturbados. Então estamos aqui hoje para falar da Simone de Beauvoir. Não se esqueça de ativar as notificações, curtir o vídeo, divulgar se você gostar do conteúdo e vai ajudando mais gente a chegar aqui para o Trama Literária. Bom, acho que uma das coisas mais importantes e mais constantes na vida da Simone de Beauvoir é o fato de que ela sempre foi muito fora da casinha, vamos dizer assim. Ela cresce, nasceu numa família muito conservadora, politicamente conservadora. O pai dela era um advogado muito proeminente, muito envolvido na política e leitor muito compulsivo. Então ele tem esse pezinho aí na formação de uma Simone de Beauvoir tão leitora. E ela cresce também filha de uma mãe muito religiosa, então ela cresce aí dentro dessa família muito tradicional, dentro dessa família muito conservadora e desde sempre ela se mostra como alguém muito contestadora, como alguém muito rebelde, como alguém muito fora dos padrões e do que se esperava para uma pequena francesa aí um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Simone de Beauvoir nasce em 1908, então ela passa pela Primeira Guerra, passa depois pela Segunda Guerra. Tudo isso repercute muito na obra dela, tanto na sua produção literária quanto na sua produção filosófica. Então ela passa aí por essas duas guerras, mas vindo de uma família burguesa, de uma família com condições financeiras, quando ela passa aí pela Primeira Guerra Mundial, sua família passa pela Primeira Guerra Mundial, isso vai promover um impacto forte na família dela, tanto em relação a ideias, em relação ao pensamento, no caso dela especificamente, mas no caso da família a gente tem aí a família perdendo grana de modo muito significativo e isso também vai afetar bastante a vida da Simone de Beauvoir, a relação dela com a família, enfim. Em todo caso, a Simone de Beauvoir, essa francesa que cresce dentro de uma família bastante conservadora, inclusive a ponto da mãe dela querer impedir de ela estudar neste ou naquele colégio. Quando ela quis fazer a faculdade, a mãe dela proibiu ela de fazer a faculdade na faculdade que ela queria e por conta disso ela acabou indo para a Sorbonne, justamente porque a gente está falando aí de uma família bem conservadora, bem religiosa, e a Simone desde sempre questiona tudo isso, se põe contra tudo isso e busca construir isso que a gente chama dessa filosofia da liberdade ou filosofia da libertação. A Simone, contudo, ela não via de modo negativo a família dentro da qual ela cresceu, não era como se ela estivesse querendo romper com a família, vamos dizer assim. Ela via, na verdade, que ela era uma pessoa muito privilegiada e ela se chama nas obras dela de sortuda, justamente porque ela cresce dentro de uma família que ela não precisou enfrentar muitos problemas, não precisou enfrentar problemas financeiros, que ela não precisou enfrentar grandes dilemas, que não sujeitou ela a grandes traumas. Então ela cresceu dentro de uma família tranquila e dentro de uma família intelectual, com um pai muito leitor, e isso na verdade foi muito bom para Simone de Beauvoir, que pôde encontrar justamente nos livros o seu grande refúgio e que fez com que ela pudesse se desenvolver uma intelectual, inclusive construir um pensamento de libertação. Uma característica interessantíssima sobre ela é que ela era muito leitora, muito estudiosa. Quando ela entra para a Sorbonne, ela se destaca muito que de imediatamente como um dos alunos mais proeminentes, justamente porque ela era muito dedicada, lia muito, estudava muito, escrevia, e isso faz então com que ela ganhe logo de início, logo nos seus primeiros anos de estudo, um grande destaque. E isso é fruto aí da relação que a Simone de Beauvoir exerce com os livros. Ela era muito reclusa em alguns momentos da vida, então quando ela pegava para escrever, ela ficava muito dedicada àquilo a ponto de abandonar meio que o mundo ao redor. Então ela era muito dedicada, podia passar muito tranquilamente só com os livros, vários dias e dias com os livros, tinha poucos amigos, então ela era solitária, mas contraditoriamente essa mulher solitária e essa mulher que buscava aí encontrar e entender muito a si própria, escreveu algumas autobiografias. Ao mesmo tempo, essa mulher ela tinha aí um apreço e um desejo de construção de uma filosofia da liberdade, que é certamente o principal aspecto de sua obra toda, e tanto da literária quanto da filosófica. Então, a Simone de Beauvoir, ela era essa mulher que estudava muito e era em alguns momentos muito reclusa, mas ao mesmo tempo que buscava e que desejava construir um pensamento em
rumo a uma libertação que era fundamental para ela. Sua obra principal, com certeza, é O Segundo Sexo, foi escrito aí no intervalo de 3 anos, e é uma obra de quase 1000 páginas aí, escrita em 3 anos, e logo após a Segunda Guerra Mundial, escreveu então entre 1946 e 1948, publica em 1949, e que se torna de imediato uma das principais obras do feminismo, e é ainda hoje uma das principais obras do feminismo, ainda que hoje a gente já consiga olhar para o Segundo Sexo e encontrar algumas coisas que não funcionam mais tão bem assim, algumas ideias que já foram revistas, mas em todo caso continua sendo uma obra monumental e uma obra fundamental para o feminismo. O interessante sobre o Segundo Sexo é o fato de que quando Simone de Beauvoir escreve a obra, ela não se declara até esse momento feminista. Então, quando Simone de Beauvoir escreve o Segundo Sexo, ela não escreve necessariamente dentro de uma filosofia feminista ou dentro de um pensamento feminista. Ela escreve aí um tratado aí sobre a libertação das mulheres, sobre diferentes perspectivas, sobre a perspectiva do materialismo do materialismo histórico, sobre a perspectiva da psicanálise, sobre a perspectiva da história, da biologia, enfim. Ela cunha aí um pensamento muito completo em relação à libertação da mulher, mas não necessariamente vinculado a uma bandeira feminista, vamos dizer assim. Isso vai acontecer, essa associação dela com o feminismo vai acontecer muito tempo depois, somente na década de 70, quando culmina aí o surgimento de uma segunda onda, é que a Simone de Beauvoir, enfim, vai se declarar feminista. Mas até então, até esse momento, até a construção do Segundo Sexo, não necessariamente. E isso é muito interessante, porque isso vai acontecer com outras obras. Com a obra da Virginia Woolf também acontece isso. Não eram mulheres que estavam lá se dizendo feministas, mas que tinham um pensamento em relação à libertação da mulher e ao papel da mulher na sociedade muito importante, muito necessário, que a gente usa para o feminismo. Um dos eventos mais transformadores que a gente vai ter para a vida da Simone de Beauvoir, para o pensamento da Simone de Beauvoir e pelo sujeito que a Simone de Beauvoir era, e ela fala muito sobre isso, a gente consegue perceber isso na obra dela, com certeza foi o encontro dela com Sartre. Ela conhece o Sartre muito novinha, nasceu em 1908, conheceu o Sartre em 1924, os dois já se envolveram meio que imediatamente, já começaram a ter um relacionamento aí meio que imediatamente. Ela vai dizer que o encontro dela com Sartre, ela vai chamar de o acontecimento capital da minha existência. Então é como se conhecer o Sartre, viver com o Sartre, ter um relacionamento com o Sartre fosse aí o que aconteceu de principal na vida dela. E ela vai dizer, inclusive em algumas obras, em relação ao fato de que se não fosse o Sartre, essa relação com o Sartre, ela com certeza não teria o pensamento que ela teve, que ela desenvolveu, a filosofia que ela desenvolveu, porque a participação do Sartre era muito significativa. E eu não vejo isso, apesar de a gente perceber muitas vezes algumas pessoas tentando colocar isso como se ela fosse dependente do pensamento do Sartre, num sentido pejorativo, ou como se ela fosse necessariamente tutelada pelo Sartre. Eu penso ali numa relação que os dois tinham, que era de muita liberdade, que obviamente você pensa melhor e você tem ideias melhores quando você tem liberdade para falar sobre eles. Então, se ela tivesse num outro relacionamento que a pessoa não desse tanta asa para a imaginação dela, com certeza esse pensamento dela seria diferente, assim. Então, eu acho que o fato deles construírem uma relação de muita liberdade certamente foi fundamental para o desenvolvimento do pensamento dela. Não só por isso, ela amava o Sartre, ela era louca por ele, e isso transparece muito na escrita, no pensamento, em tudo que a Beauvoir produz em termos de autobiografia, mesmo na literatura, mesmo no pensamento feminista, a gente vai percebendo aí a relação com o pensamento do Sartre, mas também com o sujeito, com a pessoa Sartre, com o homem que ela amava. E aí a gente vai para as polêmicas da relação dela com ele, porque a gente está falando de uma mulher aí que conheceu o Sartre no início do século XX, que viveu com ele, viveu sua juventude com ele, e as configurações do relacionamento dos dois aí, que hoje estão sendo mais discutidas, naquela época não eram tão discutidas assim, ou não eram tão aceitas assim. A Simone de Beauvoir ela foi e é muito julgada por isso. Inclusive, daqui a pouco a gente fala disso, quando a gente teve aquele Enem de 2015, que teve uma frasezinha da Simone de Beauvoir, na redação as pessoas tentaram rechaçá-la, pegando esse aspecto da vida dela com o Sartre para colocar isso como uma coisa negativa, como uma coisa ruim. O fato é que Sartre e Beauvoir viviam um relacionamento livre
e um relacionamento então não monogâmico, mas um relacionamento muito livre acima de não monogâmico. Por que eu digo isso? Porque eles tinham o principal acordo que os dois tinham, ou talvez o acordo central dos dois aí, era o de que eles não deveriam nunca mentir um para o outro. Então eles tentavam construir aí um relacionamento pautado na liberdade, mas também um relacionamento pautado na possibilidade de contar tudo, inclusive as coisas ruins, um pro outro, assim. Então eles tinham muita liberdade nesse aspecto de dizer, de falar sobre os seus desejos, de falar sobre as suas vontades, de falar sobre os relacionamentos que eles tinham por fora. Então eles tinham um relacionamento que era pautado aí na construção de uma liberdade, na construção de uma libertação. Dito isso, então eles levavam isso muito ao pé da letra, de entender quem eles eram dentro de uma sociedade, com as configurações do momento em que eles viviam. Então isso foi conduzindo o relacionamento deles em diferentes momentos. Por exemplo, eles tiveram aí durante a maior parte da vida deles um relacionamento não monogâmico, mas chega em determinado momento, eles combinam de passar 2 anos num relacionamento monogâmico. Então eles vão, né, se livram dos outros relacionamentos que eles tinham e focam aí 2 anos um no outro exclusivamente. Então eles vivem isso depois de terem vivido na não monogamia durante muito tempo. Então eles tratam sobre isso com muita liberdade um para o outro. E depois dessa fase, desse relacionamento monogâmico, eles decidem que eles vão morar um tempo fora. Então o Sartre queria ministrar uma disciplina no Japão, a Simone de Beauvoir iria para outro lugar, acabou que não deu certo, eles ficaram na França, mas em lugares afastados. Então eles viveram um período monogâmico, depois eles decidem viver um período afastado, não necessariamente rompidos, mas eles queriam viver um período afastados. Depois disso, então, olha só, eles percebem que eles não podem viver um sem o outro, e a Simone de Beauvoir é mais enfática em dizer isso, em dizer que ela não poderia viver sem o Sartre durante muitos meses. Então qualquer coisa que ela fosse fazer fora do país, ela tinha que voltar logo, porque ela ficava com saudade do Sartre. Então o relacionamento dos dois era conduzido dessa maneira, com essa possibilidade de dizer verdadeiramente um pro outro o que eles sentiam, o que eles queriam, o que eles desejavam. Por conta disso, nunca casaram, nunca tiveram filhos, moraram a maior parte da vida em casas separadas. Então eles eram esses dois sujeitos que se respeitavam acima de qualquer coisa, que buscavam contar a verdade um pro outro acima de qualquer coisa e acolher a verdade um do outro, mas que ao mesmo tempo mantinham uma certa individualidade do pensamento, da filosofia, ainda que tanto Sartre quanto Simone de Beauvoir vão falar em vários momentos em relação ao fato de que eles eram um só. O Sartre vai falar em alguns textos que eles eram uma unidade, que eles eram um só. E a Simone de Beauvoir vai falar que eles eram gêmeos, que eles eram um indivíduo só, que eles eram como se eles fossem um único indivíduo. Tanto que no texto ela fala que quando alguém perguntava alguma coisa, os dois respondiam e os dois respondiam iguais. Os relacionamentos que os dois tinham fora do casamento era fundamental para os dois, então os dois mantiveram durante toda a vida relacionamentos por fora do relacionamento. Mas eles tinham comportamentos diferentes, assim, o Sartre ele era mais sedutor, vamos dizer assim, na biografia dele disse que ele era um sedutor, então ele mantinha mais relacionamentos contingentes com mulheres especificamente. A Simone de Beauvoir mantinha relacionamentos e inclusive romances com homens e com mulheres. A Simone de Beauvoir, então, muitas vezes ela tinha por característica ter relacionamentos mais duradouros, inclusive por algumas pessoas ela se apaixonava mesmo e mantinha um relacionamento afetivo, um relacionamento amoroso com outras pessoas por fora do relacionamento com Sartre, mas ela sempre dizia para essas pessoas que ela tinha o Sartre, que o Sartre era a luz da vida dela e que ela não alteraria a forma dela viver por conta de outra pessoa. Ela foi pedida de casamento, na biografia dela, ela fala sobre um desses relacionamentos que o sujeito pede ela em casamento por inúmeras vezes, tenta fazer com que ela abandone Sartre, mas ela sempre é muito enfática em dizer que não, que o Sartre é sempre a prioridade na vida dela. Sartre não tanto assim com os relacionamentos dele, nem sempre ele falava para as outras mulheres, das outras mulheres que ele tinha. Então vamos supor aí que ele tinha vários relacionamentos, não necessariamente ele falava de todas para as outras, vamos dizer assim, ficou bagunçado.
Mas a Simone de Beauvoir, ele sempre falava, sobre a Simone de Beauvoir ele sempre falava. Então os dois, eles tinham esse compromisso um com o outro, assim, e as outras pessoas iam entrando de agregada aí, gostando ou não, era essa a forma do relacionamento dos dois e era essa a forma dos relacionamentos que eles teriam com outras pessoas. Claro que esses relacionamentos dos dois, aí, essa forma de se relacionar que os dois mantinham, trouxeram alguns problemas para eles e principalmente para Simone de Beauvoir. A gente já sabe por quê, né? Mas a Simone de Beauvoir e o Sartre, eles tinham a prática de manter relacionamentos com alunos e com alunas, né? Beauvoir mantinha relacionamentos com alunos e com alunas, inclusive menores de idade, ali pelos 17, 18 anos, Simone de Beauvoir mantinha relacionamentos com algumas alunas. Numa dessas, a mãe de uma aluna inicia um processo contra a Simone de Beauvoir quando ela descobre. Isso demora, mas isso acaba tendo uma consequência para a Simone de Beauvoir, que foi a demissão dela, onde ela trabalhava na universidade, onde ela lecionava, justamente por conta desse relacionamento dela e com uma menor de idade, com uma menina de 17 anos. Então, a gente tem alguns problemas que vão sendo, que vão acontecendo conforme as pessoas vão lidando aí com as formas dos dois se relacionarem, também aí quando os dois aí começam a se relacionar com menores de idade, com alunas e com alunos menores de idade. Isso, obviamente, vai trazer alguns problemas para a vida, especialmente da Simone de Beauvoir. Mas acho que tem um outro aspecto que também é importante falar sobre isso. Os dois falavam sobre isso, inclusive nos textos que eles produziam para jornal, sobre essas questões deles se relacionarem com menores de idade, deles se relacionarem com alunas. Então a gente está falando de dois sujeitos aí que tinham a construção de uma liberdade acima de qualquer coisa. Então, na cabeça deles, ou no que eles defendiam, se uma adolescente deseja ter relacionamento com alguém mais velho, seja um homem mais velho, seja uma mulher mais velha, ninguém tem nada com isso, porque é o desejo daquele sujeito. Então, eles partiam desse pressuposto, partiam dessa ideia. Isso de se estabelecer uma idade para pessoas terem relacionamento, então, aqui no Brasil, a partir dos menos de 15 anos é considerado pedofilia, isso é uma coisa que vai sendo construído posteriormente. Mas a gente está falando aí daquela época de 1940, de 1930, 1950, os dois estavam defendendo aí seus pontos de vista a partir de uma filosofia da liberdade que eram o que eles estavam construindo, tanto a Simone quanto Sartre. Para finalizar, acho que também é importante a gente dizer que os dois eram muito ativos politicamente. A Simone de Beauvoir, ela era comunista, se formou comunista quando ela começou a trabalhar, quando ela começou a lecionar. Então ela tinha um pensamento comunista muito forte, Sartre também, mas Simone de Beauvoir, em determinado momento, ela foi acusada de ser nazista, que é um tanto quanto contraditório, porque toda a obra dela caminha para um outro sentido. Mas ela tinha então esse pensamento, os dois tinham esse pensamento como uma força motriz ali do pensamento político deles. Os dois eram então muito engajados politicamente, iam para rua, iam para manifestações, e isso era uma constante na vida deles ali, e tudo isso dentro de o que a gente chama hoje de um pensamento de esquerda. Bom, acho que passei pelos principais aspectos da vida da Simone de Beauvoir. Nada melhor do que passar o aniversário da nossa musa feminista falando um pouquinho sobre ela, falando um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre a sua vida. Se tem algum aspecto da vida dela que eu não tenha mencionado, que você acha importante, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando. É isso, até mais!